Olá pessoal, boa noite. Espero encontrá-los todos bem, com saúde, e vamos nós para mais uma, nesta vez, revisão e correção do exercício da aula anterior. No momento que nós estivermos fazendo a revisão, consequentemente nós estaremos já revendo para a nossa prova online que será nesta aula. Ok, gente? Então vamos lá? Bom, o exercício que eu deixei para vocês fazerem na aula anterior era esse daqui. E nele dizia o seguinte: um produto, quando comercializado, apresenta as funções custo e receita dadas, respectivamente por C igual a 3Q mais 90 e R igual a 5Q, onde Q é a quantidade comercializada, que se supõe ser a mesma para custo e receita. Então, neste exercício aqui, ele já dá a função custo, que eu estou mostrando aqui, e já dá a função receita. Diferente daquele exemplo que ele dava uma tabelinha e que nós tínhamos que encontrar qual que era a parte fixa e a parte variável para custo, né? E depois ele dava o preço e a gente tinha que montar a função receita. Nesse caso ficou mais simples, porque ele já deu a função custo, que está aqui, e já deu a função receita. Então, a gente vai para as perguntas. A letra A ele diz o seguinte, olha lá: obtenha a função lucro determinando as quantidades necessárias para que o lucro seja negativo, nulo e positivo. Então, o primeiro passo é a gente obter a função lucro. E como a gente obtém a função lucro? É receita menos custo. É só fazer receita menos custo que eu tenho a função lucro. E qual que é a função receita? A função receita é 5Q. Então, aqui no lugar do R eu coloco 5Q. Menos a função custo, que é 3Q mais 90. Eu coloco entre parênteses, por quê? Porque esse menos aqui vai trocar o sinal dos dois que estão aqui dentro. Então é importante ficar atento a isso. Então vai ficar cômodo aí a minha função lucro, olha lá. Lucro igual a 5Q, menos vezes mais aqui, menos 3Q. E menos vezes mais aqui, menos 90. Ok, gente? Então ficou como, olha lá, 5Q menos 3Q, menos 90. 5Q menos 3Q, eu vou ter 2Q. E o que sobrou? Menos 90. Então a minha função lucro deu 2Q menos 90. E o que ele pede lá? Ele pede para a gente tentar descobrir quando esse lucro meu vai ser zero, quando eu vou ter lucro, quando eu vou ter prejuízo. Como que eu faço isso? Eu tenho que pegar e colocar zero no lugar do L. A partir do momento que eu colocar zero no lugar do L e resolver essa equação, ela vai ficar como? A equação vai ficar 2Q menos 90 igual a zero. Eu passo 90 para lá, depois passo 2 dividindo, 90 dividido por 2 vai dar 45. Então, meu ponto de equilíbrio vai ser 45. Então, se eu tiver a quantidade igual a 45, eu não vou ter lucro nenhum e nem prejuízo. Então, vai ser chamado de lucro zero. Teria que fazer essa análise aqui, ó, isso é importante. É o que ele pede aqui, ó lá. A quantidade necessária para que o lucro seja negativo, nulo e positivo. Então, igual a 45, lucro zero, nulo. Q maior que 45, ou seja, se tiver uma quantidade maior que 45, eu vou ter lucro. E Q menor que 45, ou seja, se eu produzir menor, vender menos que 45, eu vou ter prejuízo. Então, é essa análise que a gente deveria fazer na letra A. Então, tá aqui. O que a letra A pedia? A função lucro e as análises. Está aqui a função lucro, então estão aqui as três análises. Perfeito? Agora a gente vai para a letra B. A letra B ele pede o quê? O break-even point, que é o ponto de equilíbrio. Então, quer que você ache o break-even point e que você esboce o gráfico. Tem duas maneiras de achar o break-even point. A primeira foi o que eu já comentei aqui na letra A, que era só colocar zero para o lucro. Por quê? Porque se eu colocar zero para o lucro, eu vou achar quando a receita é igual ao custo, que é o meu break-even point. Então, essa é uma maneira. A outra maneira é essa aqui que eu estou falando para vocês agora. Nós sabemos que a função receita é 5Q e que a função lucro é 3Q mais 90. Se a receita for igual ao custo, quer dizer que eu tive um equilíbrio naquela empresa. E se eu tive um equilíbrio naquela empresa, eu vou achar meu ponto de equilíbrio, que é o break-even point. Então, eu faço receita igual a custo para eu achar o valor do break-even point. A receita é 5Q e o custo é 3Q mais 90. Passo Q junto com Q e deixo o número sozinho para o outro lado. Então, esse 3Q eu trago para cá, se ele estava mais, ele veio menos. 5Q menos 3Q, eu vou ter 2Q. E do outro lado ficou 90. 2Q igual a 90. O 2 está multiplicando o Q, passa para lá dividindo.
Então fica Q igual a 90 dividido por 2, que vai me dar 45, que é o meu ponto de equilíbrio. Então, quando a quantidade for 45, tanto o valor da função receita como o valor da função custo vai ser igual. Ok, gente? Aqui, ó, aqui não é função lucro, aqui é função custo, tá? Corrija para mim, por gentileza, ó. Mais uma pegadinha para tentar ver se vocês estão assistindo o vídeo, hein? Olha lá, não é lucro, é custo, certo? O custo que é 3Q mais 90. Então, vamos lá? Bom, agora eu preciso jogar alguns valores para eu poder construir o gráfico. E eu vou trabalhar com esses valores aqui. Até aproveitei usar esses valores que um dos alunos tinha me entrega esses valores. Eu achei legal e vou estar utilizando eles aqui. Então, ó, é legal você montar uma tabelinha. Aqui vocês não podem colocar nada, porque na hora que você vai usar no gráfico do Excel dá problema. Deixa sem nada aqui, ou no máximo coloca a letra X. São os valores de Q, que é a quantidade. Aqui, essa coluna, a segunda aqui coluna vai ser minha coluna da receita. E a outra coluna aqui vai ser a coluna do custo. Ok? Então aqui eu vou dar valores. Eu que vou dar esses valores. Vocês que escolhem esses valores. Não precisa ser necessariamente esses daqui. Ok? E aqui eu vou resolver para achar quanto vai dar a receita. E aqui eu vou resolver para achar quanto vai dar o custo. Então estão aqui embaixo os meus cálculos. Ó. Se o Q for zero, nós sabemos que a receita é 5 vezes Q. Então vai ficar 5 vezes zero. E 5 vezes 0 é 0. Então, se o meu Q for 0, a minha receita vai ser 0. Perfeito? Agora vamos para o custo. Olha lá. A função custo é 3Q mais 90. No lugar do Q eu coloco 0, vai ficar 3 vezes 0, que é 0, mais 90, que deu 90. Então, tá aqui, ó. Se o Q for 0, a receita será 0 e o custo será 90. Para Q igual a 15, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar o 15 no lugar do Q aqui da receita e do Q aqui do custo. E vou fazer os mesmos cálculos. Então, lá, 5 vezes 15, 75. Agora aqui para o custo, 3 vezes 15, 45, mais 90. 45 mais 90, 135. Está aqui, ó, a função custo. Agora vamos para 30. 30 lá. 30 para o quê? Na função receita é 5 vezes o quê? Então, 5 vezes o 30, que dá 150. Na função custo é 3 vezes o Q mais 90. Fica 3 vezes 30 mais 90. 3 vezes 30, 90. Com mais 90, 180. Tá aqui, ó. 150, 180. Agora a gente vai usar 45. Nós já sabemos que 45 é o nosso ponto de equilíbrio. Se 45 é o nosso ponto de equilíbrio, com certeza a função receita e a função custo terão os mesmos valores. Então vejam só. Aqui nós temos, ó lá, 5 vezes 45, 225. E na função custo, 3 vezes 45 mais 90. 3 vezes 45, 135. 135 mais 90, 225. E para finalizar, na verdade eu calculei até o 60, mas podia ter 75. Mas eu calculei até o 60 aqui, ó. Para Q igual a 60. Então vai ficar 5 vezes 60, 300. E aqui embaixo, ó lá. 3 vezes 60 mais 90. 3 vezes 60, 180. 180 mais 90, 270. Então, todos aqui na tabelinha, quando você faz isso, você vai lá, seleciona a tabelinha e inserir gráfico de linha, que vai ficar desta forma aqui, ó. Como nós falamos, né, o 45 era meu ponto de equilíbrio. Então, pode ver, ó, que no 45, o resultado deu 225, tanto a função receita, que é a linha azul, como a função custo, que é a linha cor de abóbora aqui, estão no mesmo lugar, significa que eles estão em equilíbrio. Então, como vocês podem notar, de 0 até 45, vocês observam que o meu custo, que é a linha cor de abóbora, está acima da minha linha azul, que é a minha função receita. O que quer dizer isso? Que até 45 eu estou tendo prejuízo, porque eu estou tendo mais custo do que receita. Pode ver, ó, o custo está acima da receita, que é azul. A hora que chega no 45 aqui, ó, quantidade 45, né? Ou tanto a receita como o custo, o resultado dá 205, ou seja, é o equilíbrio. Aqui está o equilíbrio das duas. Acima de 45, daqui para cá, ó, pode ver que a função custo fica abaixo da função receita, que é a minha azulzinha. Tu pode ver que ela está abaixo da azulzinha. Quer dizer o quê? Que acima de 45 unidades eu vou ter mais receita do que custo.
então aqui eu vou ter lucro positivo. Então, ó, de 45 para baixo, que é menor que 45, prejuízo. Exatamente no 45, nem lucro nem prejuízo, lucro zero. Acima de 45 eu vou ter lucro positivo. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Tome cuidado na hora de construir o gráfico. Eu vi que teve algumas pessoas que erraram na hora da construção do gráfico. O gráfico não pode dar curva, tá? Até porque é uma função linear, uma função do primeiro grau. Se o gráfico começar a dar curva aí, ou vocês não selecionaram bem o gráfico, ou estão errando algum ponto, algum valor que vocês calcularam aí, ok? Então agora a gente vai fazer a nossa prova. É uma prova que vai ter peso 6, né? E os exercícios, as atividades que vocês fizeram anteriormente vai ter peso 4. Boa sorte para todos, um abraço a todos, fique com Deus.